o momento da palavra do nosso Deus, de compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, que Ele possa ministrar no seu coração nessa tarde aquilo que o Senhor guardou e reservou para nós nesse momento. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. A palavra do nosso Deus nos diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do nosso Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando através da sua palavra e nesse momento nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à sua voz e o nosso coração aberto para receber a sua palavra nesse momento, no nome de Jesus. Quando nós lemos a carta de Romanos, a carta de Paulo para a igreja de Roma, percebemos que naquele tempo Roma estava se perdendo. Não havia um referencial de Deus naquele momento no meio daquele povo. No começo do livro de Romanos, Paulo descreve a depravação da humanidade, demonstrando que Deus tinha entregado aquele povo às suas próprias vontades e desejos. E eles estavam mais preocupados com aquilo que a terra poderia lhes oferecer, se esquecendo que o verdadeiro tesouro está lá nos céus, que o que é mais importante na nossa vida não é o daqui, mas o de lá do reino dos céus. Eles estavam entregues às suas vontades, aos seus desejos, à concupiscência da sua carne. E eles estavam se esquecendo de Deus. No seu dia a dia, essa igreja estava perdendo o referencial de Deus na sua comunidade. E nós precisamos entender que o que há nessa terra ficará. Mas a nossa vida que pertence a Cristo Jesus, ao nosso Deus, aquele que nos criou, irá permanecer pela eternidade ao lado do nosso Criador. E nós iremos herdar o reino do nosso Deus, o reino dos céus, um castelo lá na morada do nosso Pai. Mas aquele povo, eles tinham se esquecido disso. Eles estavam mais preocupados com aquilo que a terra poderia lhes oferecer, riquezas materiais, as coisas daqui do mundo. E o capítulo 8 de Romanos nos fala sobre o Espírito Santo de Deus e como age nas nossas vidas. E a favor de nós, como o Espírito Santo se manifesta por nós e através de nós nos salva da condenação, nos dá libertação e intercede por nós diante de Deus. Assim,
O Senhor nos atrai para si, nos chama, nos justifica, nos perdoa, nos glorifica por meio do seu Espírito Santo que vive em nós. Nós somos transformados pelo poder do seu Espírito Santo. O capítulo 8 de Romanos irá nos falar do favor de Deus para as nossas vidas e o agir do Espírito Santo em nós. Mas o versículo 31 ao versículo 39, que é a passagem que nós acabamos de ler, Paulo fala especificamente do amor de Deus, da prova e a certeza do amor que Deus tem pela humanidade, pelo mundo, por mim e por você. Paulo nos fala desse amor que não se compara com nada nessa vida, ao ponto dele ter amado tanto a humanidade que enviou o seu único filho para poder viver, para poder morrer pelas nossas vidas, para ele se doar a sua vida a favor de nós. É tamanho o amor de Deus pelo mundo, é tamanho essa expressão desse amor de Deus por cada um de nós, pelos seus filhos, pelos seus escolhidos, por aquele que Ele ama, que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. Jesus Cristo, Ele abriu mão da sua glória. Ele sendo Deus, Ele veio como homem, viveu entre nós, habitou entre nós, cresceu como humano. Mas Ele não conheceu o pecado. E lá no final da sua vida, Ele veio cumprir o seu ministério, foi obediente até morte de cruz. E quando Ele se entregou, Ele se fez pecado por nós. Aquele que não conhecia o pecado se fez pecado por nós. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Esse é o amor que Jesus Cristo, que Deus tem pela nossa vida. Por mim, por você, o Senhor se entregou, doou a sua vida, mesmo não sendo merecedores. Nós não merecíamos tal sacrifício, mas Jesus Cristo o fez. Ele foi obediente, Ele se deu por nós, Ele se entregou como ovelha ao matadouro. Lá em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8, nos diz: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que Ele pudesse se doar para nós termos vida e vida eterna. Comunhão com o nosso Pai, relacionamento com Deus. E hoje Jesus Cristo se encontra lá no céu, à direita de Deus Pai, intercedendo pela nossa vida. Porque Ele veio ao mundo para aqueles que creem e para aqueles que não creem. O Senhor veio salvar, veio pregar o amor de Deus pela humanidade, e aquele que crê, aquele que confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, esse será salvo. Se nós caminharmos com Cristo Jesus, nós estaremos desfrutando do seu reino. A hora é chegada e nos encontraremos face a face com aquele que se entregou por nós, pois Ele veio, Ele morreu pela nossa vida, mas Ele não está morto. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e Ele foi assunto aos céus. Mas na hora precisa Ele voltará para poder se encontrar com a sua igreja. E precisamos estar preparados para esse encontro maravilhoso que irá acontecer na nossa vida. Quando eu olho para Deus, para aquilo que a Bíblia nos relata, eu posso ver em cada letra,
livro da nossa Bíblia expressado o amor de Deus pela nossa vida, um amor incomparável. Eu gosto de falar que não existe palavra humana que possa descrever tamanho amor que Deus tem por nós, pela humanidade, pela nossa vida, pelo mundo. O amor de Deus é indescritível. Não existe palavra que possa expressar esse amor. Ele é maior do que qualquer coisa. Paulo começa perguntando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós servimos a um Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós podemos entender que o Senhor caminha ao nosso lado, que um Deus de perto e não de longe, é o Deus conosco, um Deus que se manifesta na nossa vida, que vem ao nosso encontro, que permanece ao nosso lado, que cuida de nós e nos protege, que nos envolve no seu maravilhoso amor. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Não há nada que possa se manifestar na nossa vida para nos destruir se Deus está conosco, porque Deus é maior do que tudo nessa vida. Deus é maior que tudo na nossa vida. Não há nada que possa vencer a Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Não há nada que seja maior que Deus. Nem adversidade, nem tristeza, nem enfermidade, não há nada. Deus é maior que tudo. E Ele se importa com a nossa vida. Ele se importa com o seu coração, com seus pensamentos, com a sua vida, com seus sonhos. Como nós acabamos de cantar. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, ouve o nosso clamor. Não há nada que possa se comparar ao amor de Deus pela nossa vida. A grandeza, a majestosidade do Senhor, mesmo Ele sendo tão grande, tão excelso, tão supremo, Ele se importa com a nossa vida, Ele vem ao nosso encontro. Nós que somos a minúscula parte desse universo, mesmo assim, o Senhor nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Esse é o amor que o Senhor tem pela nossa vida. E Ele cuida de nós. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. É a nossa rocha forte. Não há nada que possa nos atingir se o Senhor está conosco. Nós precisamos confiar na mão poderosa do nosso Deus, pois Ele é o único que tem toda a autoridade, todo domínio, todo poder. A Ele pertence a honra e a glória para todos sempre. Ele criou os céus, Ele fez a terra, Ele criou eu e você. Nós somos feitura das suas mãos, obra dos seus dedos. Nós somos instrumentos nas suas mãos. E o Senhor se importa com a nossa vida. Ele nunca nos abandona. O Senhor é conosco. O nosso Deus poderoso, Ele permanece ao nosso lado. Salmos 91, verso 7 nos diz: cairá 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós não seremos atingidos, não porque nós somos poderosos, não porque nós somos autossuficientes, não. Nós não seremos atingidos, porque o Senhor é com as nossas vidas, porque Ele nos livra de todo mal, porque Ele cuida das nossas vidas, porque o Senhor nos protege, Ele nos abraça, Ele nos esconde de todo mal. Deus é o único que pode nos salvar. Tudo pode acontecer ao nosso redor, mas se verdadeiramente andarmos com o nosso Deus, nós seremos salvos. Nada irá acontecer com a nossa vida. Não precisamos ter medo.
não precisamos nos preocupar. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do nosso Pai. Porque Ele quer o nosso bem. Ele se importa com o nosso bem-estar. Ele se importa com aquilo que o nosso coração deseja. Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o regente da nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor. E ainda Paulo faz outra pergunta e nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Se nós pararmos para nos perguntar nesse momento, o que será que pode nos separar do amor de Deus? Nós passamos por tudo isso que Paulo mencionou nessa pergunta. Mas nada disso nos separa do amor de Deus. Porque Ele vem com provisão ao nosso encontro. Quando temos fome, Ele nos dá pão. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele entrega o seu amor sobre a nossa vida todos os dias. Ele derrama do seu amor sobre a minha vida, sobre a sua vida, para todo sempre e pela eternidade. Paulo nos mostra então que naquele tempo, Roma estava atravessando por um momento de fraqueza. A igreja de Roma estava se enfraquecendo. Eles estavam preocupados com todas essas coisas que eles estavam atravessando. Por tantas angústias que estavam sendo visitados, sofrimento, fome, nudez. Eles estavam vivendo e sobrevivendo no meio do perigo. E havia a possibilidade de serem mortos a fio de espada em qualquer momento. Tamanha era a aflição que eles carregavam no coração. E eles se preocupavam com isso na sua vida. Essas preocupações vêm à tona, vêm ao nosso encontro. Todos os dias nós nos vemos cercados por situações semelhantes que a igreja de Roma estava atravessando. Todos os dias nós temos preocupações que nos visitam, mas a palavra do Senhor nos diz: não se preocupe com essas coisas, porque o Senhor está contigo e Ele te ama e Ele cuida da sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do nosso Deus. Porque nós damos mais lugar para as preocupações e nos esquecemos de Deus na nossa vida. Mas é tempo de podermos olhar para Deus, de depositarmos a nossa confiança no Senhor. No meio da angústia, o Senhor vem. No meio da tristeza, o Senhor traz alegria. O Senhor derrama da sua paz, que excede todo o entendimento humano. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa provisão. Ele traz abrigo no meio do frio e traz sombra no meio do sol. O Senhor se importa com a nossa vida. Nós somos expostos, como Paulo diz, todos os dias por amor a Ti. Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Não pela nossa força, mas por meio daquele que nos amou, daquele que se entregou por nós. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Mas na nossa vida, muitas das vezes, nos preocupamos mais com as coisas terrenas. E Paulo está nos dizendo: não se preocupe, porque o Senhor já te fez mais do que vencedor
no nome de Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos andar com o nosso Mestre. Nós precisamos nos preocupar em buscá-lo, em fazê-lo participante da nossa vida. Precisamos caminhar com Ele, aprender dEle, sermos testemunhos do seu agir na nossa vida, pregarmos o seu Evangelho, que esse amor que o Senhor derrama sobre a nossa vida não fique em nós, mas que nós possamos compartilhar para que outras pessoas possam vir e desfrutar desse amor, desse cuidado, possam conhecer a Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivendo um tempo que muitas das vezes traz ao nosso coração angústia, tristeza, sofrimento, medo, perguntas. Mas precisamos entender que nesse mundo nós não temos resposta para todas as coisas. Mas a nossa maior resposta está em Cristo Jesus. Ele é o conhecedor de tudo. Ele se encontra no controle de todas as coisas. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua mente, a sua cabeça, o seu coração ao Senhor. E Ele cuidará de ti. Ele cuidará da sua família. O seu amor se manifestará na sua casa. A sua provisão irá de encontro contigo. Confie no Senhor. Ainda Paulo continua nos dizendo, no verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus. Não há nada. Então não precisamos nos preocupar, ficar ansiosos demais, nem com o futuro, nem com o passado, nem com aquilo que essa vida nos oferece, porque a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Quer morramos, quer vivamos, nós vivemos ou morremos para Cristo Jesus. Ele é o dono da nossa existência. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Ele nos ama como somos. Ele nos ama da forma, do jeitinho que nós somos. Não nos pede nada em troca. Não nos pede sacrifício. Não nos pede que nós façamos ou deixemos de fazer alguma coisa para Ele demonstrar o seu amor sobre nós. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente cuida de nós. Ele simplesmente se manifesta na nossa vida e nos conduz através do seu Espírito Santo. Ele nos ama apesar de nós. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor nos ama. Ele nos perdoa, nos justifica, vem ao nosso encontro. E mesmo se nós tentarmos fugir da sua presença, Ele corre, nos alcança e nos envolve no seu amor. Porque não há nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus, que possa nos afastar de Cristo Jesus. Porque Ele já se deu por nós. Ele já cumpriu a sua promessa sobre a nossa vida. E o seu amor foi expressado naquela cruz. Eu e você somos salvos e justificados por Cristo Jesus, pelo seu amor naquela cruz. Por isso, não duvide, não tema. Não existe nada que possa nos separar do imenso amor de Cristo Jesus pela nossa vida. Nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se porventura, nesse tempo que nós estamos atravessando, que parece que não tem fim, desde março e agora começando julho amanhã,
continuamos na mesma situação e somos visitados por medo, por desesperança.